Fala, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao podcast Amigos do Noivo. Então é um prazer ter você aqui. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você está aqui pela segunda vez, seja bem-vindo também, né? Por que não? Então, se você não me conhece ainda, eu me chamo Matheus e eu sou o apresentador desse podcast. Esse podcast é um espaço que a gente se reúne, né, como amigos do noivo, para juntos estarmos preparando o caminho de Jesus, né? Assim como João Batista preparou. Então a gente se reúne aqui para aprender mais sobre a Bíblia, para aprender mais sobre Jesus e crescer no conhecimento e na revelação de Jesus. E com um foco muito especial, né, em escatologia, sobre o estudo do fim. Então a gente vai se dedicar nesse episódio a falar um pouco mais sobre a segunda vinda de Jesus, um pouco mais sobre arrebatamento. Então, se você não ouviu os últimos dois episódios eu lancei bases e fundamentos a respeito da segunda vinda de Jesus e do arrebatamento. Então é muito importante que você volte, ouça esses outros dois episódios para você continuar, para que você tenha um bom contexto do que a gente está falando aqui. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui, talvez eu não traga uma explicação tão aprofundada, porque nos últimos dois episódios eu já falei sobre isso. Então, como você já deve ter visto aí no título desse episódio, a gente vai comentar hoje aqui, a gente vai entender o porquê que Jesus nos disse que a vinda dele será como nos dias de Noé. E o porquê que isso não tem nada a ver com o arrebatamento secreto. Esse episódio e o próximo eu vou me dedicar a discorrer um pouco mais do porquê que eu não acredito em um arrebatamento secreto. E essa passagem, né, dos dias de Noé, é aquela famosa passagem que Jesus fala, né? Estarão dois no campo, um será levado e o outro fica. É a base mais forte, né, que os teólogos, as pessoas que defendem o arrebatamento secreto usam para defender essa doutrina. E eu vou mostrar aqui o porquê que o ensino de Jesus nessa passagem em Mateus 24 e em Lucas 17 não diz sobre um arrebatamento secreto, muito pelo contrário. E o próximo episódio eu vou trazer base bíblica, muita base bíblica de o porquê o arrebatamento, a vinda de Jesus não pode ser secreta, não pode ocorrer de forma secreta. Então vamos lá, antes de mais nada, primeiro a gente precisa entender a Bíblia, né? Os profetas, a Torá, Jesus nos seus ensinamentos, os evangelistas nos evangelhos, Paulo, eles ensinam que existem duas vindas de Jesus. E vamos lá, muita atenção nisso. A primeira vinda já aconteceu, tá? A primeira vinda de Jesus foi como servo sofredor, como salvador e remidor das nossas vidas. Então ele veio uma primeira vez para expiar os nossos pecados e para pagar o preço pela nossa liberdade. Então essa vinda, ela já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, né? Aproximadamente 2000 anos atrás, né? Não foi há mais de 2000 anos atrás, mas ela já aconteceu. Então Jesus ele já voltou uma vez, Jesus ele já veio uma vez e ele veio para fazer expiação pelos nossos pecados. Então ele pagou um alto preço, ele morreu na cruz, ele abriu as portas da salvação para todos os que vivem, ele rasgou o véu de separação entre Deus e o homem e fez a ligação entre Deus e o homem. E essa foi a primeira vinda de Jesus. E após isso, Jesus, os apóstolos, né, os evangelistas, eles deixaram profetizadas, também já tinha sido profetizado isso nos profetas, uma segunda vinda. E essa segunda vinda é para inaugurar, é para instaurar o reino de Jesus e trazer salvação eterna, ou seja, para inaugurar o reino eterno do Messias. Então percebam que existem a primeira e a segunda, não existe a primeira, a segunda e a terceira, como é pregado, por exemplo, nessa doutrina do arrebatamento secreto. E antes de tudo, leiam a Bíblia. Eu vou falar para vocês isso mais uma vez, eu posso estar sendo repetitivo isso, mas se for preciso lembrar vocês isso episódio após episódio, eu quero lembrar, não acreditem em mim por acreditar. Não é porque eu tenho um podcast aqui que eu falo sobre as coisas do fim que tudo que eu falar aqui vocês devem acreditar cegamente no que eu digo para vocês. Muito pelo contrário, leiam a Bíblia. Se eu trouxer um ensinamento para vocês e eu citar a base bíblica, vai na palavra e confirma aquilo que está sendo ensinado. Porque muitas das vezes o que a gente tem como doutrina, ele não está dito na Bíblia. Só que isso foi dito ano após ano, em todas as igrejas, isso é repetido. O meu avô falava sobre isso, o meu bisavô falava sobre isso, o meu pai, o pastor do meu pai, o pastor do meu bisavô. E as pessoas não rebatem isso com a Bíblia. E por isso as pessoas têm uma crença tão equivocada sobre o fim.
E se você chegou aqui com um pensamento diferente do meu pensamento, eu não quero que você pense que eu sou seu inimigo, muito pelo contrário. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. Talvez a nossa crença sobre as coisas do fim seja diferente, mas o que nos une, que é o sangue de Jesus, que é estarmos unidos no mesmo corpo, isso é muito maior. Então, se por um acaso você que tá aqui, você tem um pensamento diferente do meu, saiba que eu te amo, cara. E eu não tô aqui pra dividir, eu não tô aqui pra debater, eu não tô aqui pra provar que eu sei e as outras pessoas não sabem, muito pelo contrário. Eu tô aqui para expor as verdades da Bíblia, para pregar uma mensagem de esperança, e a esperança de que nós viveremos eternamente com Deus. E vamos orar? Jesus, a gente está reunido aqui com o coração aberto. Eu peço que o Senhor nos ilumine com entendimento vindo de Ti. Eu sei que o Senhor ele não limita, dá conhecimento àquelas pessoas que pedem com um coração puro. E nós não queremos conhecimento, Jesus, apenas por curiosidade. Nós não estamos reunidos aqui como pessoas que querem ter argumentos para debater, que querem ter argumentos para vencer uma discussão. Muito menos como pessoas que querem apenas se encher de curiosidades, Pai. Mas nós estamos aqui, Jesus, nós somos aqui, Pai, reunidos como pessoas que amam Jesus, que amam a vinda de Jesus, e por isso nós queremos estar preparados. E nós entendemos, Jesus, que o caminho para preparação para a sua vinda é aprender as Escrituras, é deixar que as Escrituras nos ensinem o modelo de vida que nós temos que viver. Por isso eu peço, Jesus, nos dê corações como terra fértil. Nos dê corações, Jesus, que a semente que vai ser plantada nesse momento através da Tua Palavra, elas possam frutificar, possam florescer. Qualquer cadeia, Jesus, na mente, nós oramos para que seja repreendido, Jesus, e ao invés disso nos dê a mente de Cristo, uma mente ensinável, um coração manso e humilde. É isso que nós pedimos, Jesus, nós te amamos. Amém. Vamos lá, Mateus 24, 40 a 42. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. E Lucas 17 também fala sobre a mesma passagem, e eu não vou falar agora em Lucas 17, depois a gente vai para Lucas 17, mas o que eu quero dizer para vocês aqui, né? É deduzido através desse texto, da interpretação desse texto, quando a gente lê esses 2 versículos específicos, que quem será tomado será arrebatado secretamente. Então, essa doutrina do arrebatamento secreto, né, que acompanha os nossos irmãos pré-tribulacionistas, baseiam nessa passagem, né, no estudo dessa passagem, que as pessoas são tomadas, um é tomado secretamente em um piscar de olhos, e elas são arrebatadas para o céu, e a outra fica para sofrer uma grande tribulação. E a gente já explicou sobre o abrir e fechar de olhos, então volte nos episódios anteriores que tem um episódio só sobre isso, que a gente fala como que é um equívoco pensar que o arrebatamento acontecerá no abrir e fechar de olhos, e é um equívoco também a gente tirar conclusões pegando só esses 2 versículos. Então existe um provérbio que fala que um texto sem o seu contexto, ele vira pretexto, isso é muito verdade. Por quê? Porque o contexto, ele nos limita, o contexto ele coloca um limite até onde pode ir a nossa interpretação, porque o contexto ele nos mostra o que estava acontecendo no geral. E se a gente não tem um contexto, a gente fica limitado para a interpretação, e aí a gente pode interpretar o que a gente quiser de um versículo. E a gente tendo o contexto ele não permite que isso aconteça. Então a gente vai voltar um pouco e a gente vai entender o contexto que está por trás desses 2 versículos. E a ênfase desse texto, em momento nenhum, é que a vinda de Jesus será secreta, ou que ninguém verá, que essa pessoa vai ser levada secretamente para o céu, para um outro lugar. Jamais. A ênfase nesse texto, a gente vai perceber, quando a gente lendo no contexto, é que no dia do Senhor, que no dia da vinda de Jesus, haverá salvos e haverá condenados. Então a gente vai voltar um pouquinho para pegar o contexto, e a gente vai ler ali Mateus 24 a partir do 37. Então vamos lá. Eu vou pegar um pouco antes, vou pegar no 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. E vamos lá. A gente tem aqui um contexto muito explícito, que Jesus ele deixa pra gente no contexto uma comparação. Ou seja, Jesus ele fala assim: o dia da vinda do Filho do Homem será como o dia de Noé. Então ele deixa pra gente uma comparação para que a gente tenha como contexto os dias de Noé. Então nós não podemos pegar esse texto e interpretar esse texto sem colocar luz, sem colocar como contexto, sem a gente encaixar esse texto no contexto que viviam as pessoas nos dias de Noé. Então a gente não pode simplesmente ignorar isso aqui e tirar E se a gente ignora esse contexto dos dias de Noé, a gente vai com certeza tirar conclusões precipitadas do texto. E pensem bem, se Jesus ele se importou em nos dar um parâmetro como ilustração, nós precisamos parar e analisar esse parâmetro que Jesus nos deu e interpretarmos esse texto à luz dessa ilustração. E qual que é a ilustração? No dia da vinda de Jesus serão dias como dias de Noé. E aí a gente vai ver também depois, a gente vai ler Lucas 17, que Jesus ele vai falar que será como nos dias de Ló também. E vamos lá, como que foi nos dias de Noé? Então, o primeiro ponto: nos dias de Noé houve salvação de justos e punição para os inimigos de Deus. Então, esses dois elementos, tanto nos dias de Noé, tanto nos dias de Ló, estavam presentes. Então, nos dias de Noé, os justos foram salvos. Nos dias de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, com a sua família, foram salvos, menos a sua esposa. E os inimigos de Deus, aquelas pessoas que praticavam a iniquidade, aquelas pessoas que viviam uma vida como se Deus não tivesse uma lei, como se não tivessem que prestar contas para Deus e viviam conforme os seus desejos, nem aí com Deus. Essas pessoas foram punidas, essas pessoas foram destruídas, e isso é muito simples. Então, o primeiro parâmetro que a gente tem que ter para essa interpretação é que haverá juízo para os inimigos de Deus, haverá punição para os inimigos de Deus e haverá salvação para os justos. Mas o texto nos mostra mais. E eu quero ler para você, quero ler de novo junto com você uma parte aqui em Mateus 24, bem específica. A partir do versículo 38 de Mateus 24. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então a gente tem de novo aqui dois padrões, justos e ímpios, novamente. O que os justos faziam nos dias de Noé? O que os justos faziam? Noé e a sua família construíam a arca. E por que Noé construiu a arca? Por que Noé estava se preparando para um dilúvio? Porque Noé ouviu o conselho de Deus. Isso é simples. Noé ele não estava construindo uma arca porque veio da mente dele, mas porque Noé ele recebeu um conselho de Deus, ele recebeu uma ordem de Deus e ele cumpriu. E assim Noé, o justo Noé, ele foi encontrado preparado. Noé acreditou naquilo que Deus tinha dito, mesmo que aquilo parecesse loucura aos ouvidos dele, mesmo que aos olhos daquela geração ímpia. Noé era louco, Noé acreditou no conselho de Deus e por isso ele se preparou para o cumprimento daquilo que Deus informou. E qual que é a semelhança com os nossos dias? Qual que é a semelhança com a nossa geração? Nós temos o conselho de Deus a respeito daquilo que vai acontecer no fim. E o que nós temos feito enquanto justos? Pelo menos nós acreditamos no que está escrito nessa profecia. Pelo menos nós acreditamos que realmente Jesus virá
e quando ele vir haverá juízo para aqueles que não estiverem preparados, a gente pelo menos dá crédito para a mensagem que foi distribuída aqui na Bíblia através dos profetas, através de Jesus, através dos apóstolos, que fala sobre a vinda de Jesus? Ou será que a gente está vivendo com o padrão dos ímpios do dia de Noé? Então Noé estava preparado, e ele estava preparado porque ele ouviu um conselho de Deus e ele acreditou que aquilo aconteceria. Noé acreditou no que Deus tinha falado que aconteceria e acreditou a tal ponto de construir uma arca. E nós temos aqui também o padrão de comportamento dos ímpios da época de Noé. E o que os ímpios faziam? Eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles davam-se em casamento, eles zombavam do justo Noé. Eles viviam de forma desregrada e despreparada. Se nós lermos ali em Gênesis, eles faziam todas as atrocidades possíveis de forma tal que Deus olhou e viu que eles tinham corrompido toda a terra. Eles não se importavam com Deus, eles não se importavam com a lei de Deus, eles não se importavam em viver de forma digna para Deus, até o dia em que Noé entrou na arca. E vamos enxergar aqui como que viviam as pessoas da época de Noé, como que viviam esses ímpios da época de Noé que Jesus nos deu como comparação. E ali em Gênesis 6, no versículo 5, diz: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor se arrependeu por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus. E aqui diz que Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, enquanto Noé andava com Deus, essas outras pessoas elas só se importavam com os prazeres da vida. Eles estavam cometendo atrocidades, a terra era cheia de violência, e eles viviam uma vida despreparada para o juízo que Deus derramaria. E ali em Gênesis 7, no versículo 13, Deus disse: Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. E a gente vem pro versículo 18 do mesmo capítulo 7. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos. Ou seja, no momento em que Noé entrou na arca, o juízo de Deus foi derramado sobre toda a terra. Da mesma forma que no momento em que o anjo pegou Ló pela mão, pegou a família de Ló e tirou eles da cidade, choveu fogo e enxofre do céu. E o que eu quero dizer com isso? Nos dias de Ló e nos dias de Noé, a salvação e o juízo aconteceram ao mesmo tempo. Então não tem essa de Deus vir, tirar o seu povo, derramar o juízo e depois voltar o seu povo para a terra de novo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que será como nos dias de Noé e de Ló. No mesmo tempo que Noé e sua família estavam na arca a salvo, o juízo de Deus em forma de águas varria toda a impunidade e toda a iniquidade. Ao mesmo tempo que Ló e a sua família eram levados e eram salvos, fogo e enxofre caíam do céu e consumia Sodoma e Gomorra. Ao mesmo tempo, não existe na Bíblia isso, de ter um arrebatamento secreto em que Deus leva a sua igreja, ele libera o juízo ali sobre os ímpios e depois a igreja volta. Isso não está na Bíblia. Nós seremos salvos em meio ao juízo. Não inventem. Da mesma forma que enquanto o juízo era derramado, Noé e a sua família descansavam na arca. Eles não foram salvos do dilúvio, eles foram salvos no dilúvio.
O dilúvio varria as pessoas eram levadas pelas águas e tentavam se salvar sem sucesso, e ao mesmo tempo Noé e sua família estavam sendo salva. E só para confirmar isso que a gente está falando, vamos ler ali em Lucas 17, a partir do versículo 24. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Juízo e salvação ao mesmo tempo. Juízo para os inimigos de Deus e salvação para os filhos de Deus. Só existe uma manifestação do Filho do Homem na sua segunda vinda, visível para todo olho ver. É como diz aqui, é como escreveu o evangelista Lucas, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade à outra do céu, todos verão. É uma única vinda, visível. Não existe arrebatamento secreto. Isso não está na Bíblia. Deus não precisa tirar a igreja e levar para um outro lugar para que ele derrame os juízos sobre os ímpios. Não! Ao mesmo tempo em que a igreja estará sendo salva, os ímpios perecerão e sofrerão juízos da parte do Cordeiro. E vamos lá, eu tenho falado isso desde o começo. A ênfase na escatologia, a ênfase nos ensinos escatológicos de Jesus, ela não é com a destruição que as pessoas vão sofrer, ela não é com os sinais que vão devastar a terra. Não! A ênfase dos ensinamentos escatológicos de Jesus é a preparação. Então, se a gente vem em Mateus 24 aqui, cara, eu não gosto desses textos que vem antes que dão tipo, é tipo um subtítulo na Bíblia, porque isso na Bíblia original não existe, né? Mas, cara, Mateus 24, 36, se você pegar na tua Bíblia, vai estar escrito assim, antes de começar o texto: exortação à vigilância. E eu não canso de dizer isso para vocês. E eu vou proclamar essa mensagem até o dia que Jesus me permitir ter fôlego de vida. Jesus quer que a sua igreja se prepare. A ênfase de Jesus nesse ensinamento é a preparação. Da mesma forma que Jesus ele só vem como um ladrão para aquele que vive em trevas, ele não vem como um ladrão para aquele que anda na luz e se prepara. Por quê? Porque o justo não é pego de surpresa. O Filho de Deus, aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, aquele que ama Jesus e sua vinda, ele não é pego de surpresa. Por quê? Porque ele acredita. Assim como Noé recebeu uma mensagem de Deus e acreditou no que Deus falou para ele, os salvos acreditam. E porque eles acreditam, eles observam os sinais, eles se preparam e eles se guardam para o dia do Senhor. A mensagem de Jesus aqui é vigiai. Mateus 24, 42 é o que vem logo embaixo desse ensinamento do um será levado e o outro deixado. Jesus diz, portanto, ou seja, eu ensinei tudo isso aqui para vocês, dado esse ensinamento, mediante esse ensinamento que eu acabei de dar para vocês, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. A ênfase da mensagem de Jesus aqui é preparação. Estejam, pois, preparados, porque se você soubesse a hora que o ladrão viesse para abrir a porta da tua casa, você ia estar do outro lado com um porrete na mão para dar uma pancada nele, para ele não te roubar. E Jesus ele nos deixou escrito os sinais, as épocas, na lição na parábola da figueira, Mateus 24, 32. Aprendam a parábola da figueira.
Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo as portas. Nós precisamos observar os sinais e vigiar. Essa é a mensagem. E meus irmãos, vamos analisar esse texto. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. O que Jesus fala no seu ensinamento que levou? O juízo. As pessoas que foram levadas foram pessoas levadas para juízo. Foi o dilúvio que levou as pessoas. E Jesus ele termina de falar: veio o dilúvio e os levou. E ele acrescenta: assim será também na vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Ou seja, o contexto para que Jesus ensinou que um será levado e o outro será deixado é à luz do ensinamento dos dias de Noé. Nos dias de Noé, quem foi levado foi o ímpio. O ímpio foi tomado pelas águas do dilúvio e foi levado para a morte. Eles foram tirados para juízo, eles foram levados para um lugar de juízo. O justo não foi levado nos dias de Noé. E nós precisamos do contexto para isso, porque Jesus nos ensina que o que vai acontecer, que 2 estarão no campo e um será levado e o outro deixado, é a luz dos dias de Noé. É a luz do dilúvio. Nos dias de Noé, Noé ficou a salvo na arca. Noé não foi tomado, Noé não foi tirado. E vamos para Lucas 17. Jesus fala aqui em Lucas 17:32, lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Então o que Jesus nos ensina? Quem quer fugir da tribulação, quem quer fugir da provação, quem quer preservar a sua vida, ele perde. E quem não se importa em morrer por causa dessa mensagem, e quem não se importa de perder a sua vida por causa desse reino, ele ganha a vida. E aí Jesus continua, versículo 34, digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Cara, que é isso? Tá, onde vai ser? Onde que vai ser levado? Para onde? Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres, que será um lugar de juízo, de condenação. E a gente vai ler juntos aqui Apocalipse 19, no versículo 11. E a gente vai ter praticamente a mesma citação ali. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui uma menção a Isaías 63. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Qual que é a ceia? Para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Apocalipse nos apresenta as aves do céu, os abutres, se reunindo para um banquete. E esse banquete é um banquete pouco peculiar. É o que sobrou dos inimigos de Deus. Aqui é o que sobrou do exército do inimigo de Deus, do anticristo.
Então terá um exército na vinda de Jesus, como nós já aprendemos no capítulo anterior, que fará guerra contra Jesus quando ele voltar, que terá sitiado e cercado Jerusalém, e as aves do céu são convidadas a participar do banquete desses cadáveres. Da mesma forma que Jesus disse: aonde está o cadáver, ali está o abutre. Ezequiel 39:17, vamos lá, para finalizar. Ai. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diga às aves de toda espécie e todos os animais selvagens, reúnam-se e venham de toda parte para o sacrifício que eu estou oferecendo por vocês, um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, os carneiros e cordeiros, os bodes e novilhos, todos engordados em Bazã. Vocês comerão gordura até se fartarem e beberão sangue até ficarem embriagados no sacrifício que oferecerei por vocês. À minha mesa vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E aqui em Ezequiel a gente tem de novo a mesma ilustração, que Deus ele convida as aves do céu para se fartar de um exército vencido. E essa citação de Lucas 17, essa citação de Jesus em Lucas 17, nos remete que esse lugar para onde as pessoas serão levadas, é um lugar de juízo, é um lugar onde os inimigos de Deus estarão reunidos e serão julgados e mortos. E o que eu quero trazer aqui como lição, a lição é que a salvação e o juízo de Deus se dará ao mesmo momento, se dará no mesmo dia. Deus ele não precisa tirar a igreja daqui e deixar a igreja 7 anos fora, 3 anos e meio que seja fora, para depois voltar e executar o juízo. Isso vai acontecer no mesmo momento em que nós, os salvos, tivermos sendo arrebatados para os ares, nos encontrando com Jesus nos ares, os mortos ressuscitando, nós sendo reunidos, aquela reunião dos santos de todos os tempos, dos justos de todos os tempos com Jesus, para juntamente com ele nós irmos coroá-lo como rei, para que ele possa reinar sobre a terra por 1000 anos. No mesmo momento o juízo cairá sobre os inimigos de Deus e eles serão mortos, porque eles não perceberam até o dia que Noé entrou na arca. E da mesma forma, os despreparados, essas pessoas que vivem segundo a iniquidade, aquelas pessoas que, como Jesus diz em Mateus 24, terão a iniquidade tão aflorada que o seu amor esfriará. Essas pessoas não perceberão o momento que estão vivendo até o dia em que o Senhor rasgar os céus e ele reunir a sua igreja juntamente com ele, até o dia em que os mortos ressuscitarem e eles forem julgados. Eles vão ser pegos de surpresa. Ou seja, todo esse ensinamento de Jesus é sobre preparação, é sobre nós não sermos pegos de surpresa sobre hipótese alguma, sobre estarmos preparados para o dia do Senhor. O arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus será visível, e a vinda de Jesus ela acontece, a segunda vinda de Jesus ela acontece uma única vez, visível para todo mundo, como um relâmpago que brilha no Oriente e se mostra o brilho dele no Ocidente. Do Oriente ao Ocidente o brilho desse relâmpago é visto. Já ficou muito longo esse episódio, mas necessário. E o próximo episódio eu vou trazer vários textos bíblicos que argumentam como o arrebatamento ele não é secreto, e quando a Bíblia fala sobre arrebatamento, ela fala sobre uma reunião dos santos com Jesus nas nuvens, um encontro com Jesus nas nuvens, o nosso Senhor meio do céu, e ele nos reúne, e nós nos encontramos com ele nos ares, para seguirmos e reinar com ele, e estar com ele para sempre. E é isso, eu espero que teu coração tenha sido incendiado por essa mensagem. Eu espero que você esteja aqui no próximo episódio para a gente continuar esse assunto. Que Deus abençoe você e que o seu coração seja uma terra fértil. Valeu, tamo junto!